Boa noite. Madeira em números dedicado esta semana ao setor primário. Agricultura, pescas e pecuária destacam-se pela resiliência em tempo de pandemia. Mas vamos a números. A comercialização da agricultura, vamos falar de pescas e de produção de ovos. Este ano e em ano de pandemia, a avicultura foi mais dinâmica do que as pescas. Em 2020, a produção de ovos ultrapassou os 19,8 milhões de unidades, um aumento de 4,2% face ao ano anterior. O total de pescado descarregado rondou as 4,9 mil toneladas. A quantidade capturada baixou 39,4%. E nesta segunda parte do programa Madeira em Números temos dois convidados, Denise Nunes, empresária da área da avicultura, e ainda José Ornelas, empresário do setor das pescas, a quem desde já agradeço a vossa presença. Estamos a falar de um ano 2020 mau para vários setores. No caso da produção de ovos, nem por isso houve uma produção em crescimento. O que é que justifica essa produção, Denise? Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite. Este crescimento foi a par com os objetivos que já nos tínhamos proposto em 2019 em aumentar a produção de ovos e converter toda a nossa produção de sistema de gaiolas para o sistema de produção alternativo, que é em solo e ar livre. Não conseguimos alocar todo o nosso investimento e a concretização do nosso investimento no ano 2020, mas estamos a transitar para 2021 e em 2022 já devemos ter tudo concluído em termos do que eram as nossas previsões e projetos de melhoria das condições que nós produzimos, estamos atentos a isso. Tivemos um aumento global na região de 4,2% ao nível da produção de ovos. Na vossa empresa, Ovos Girão, foi exatamente essa a tendência, da ordem dos 4%? Sim, foi na ordem dos 4%, porque iniciamos em produção com esse mesmo bando que conseguimos construir durante o ano de 2020, apesar das dificuldades logísticas de equipamentos, etc., mas conseguimos concluir esse projeto e ativamos a nossa produção no último trimestre de 2020. E então isso contribui para um incremento na produção de ovos regional. Face ao restante mercado de ovos, é claro que todos nós sofremos outras consequências, mas em produção aumentamos. Já voltamos a falar das consequências ao nível do consumo. A produção, houve um aumento em termos de consumo. Acompanhamos essa tendência ou nem por isso? Sim, houve uma divergência de consumo. Portanto, em termos globais, nós tivemos um decréscimo de consumo na ordem dos 10%. Portanto, nós tínhamos no canal Horeca um decréscimo na ordem dos 25% de consumo de ovos na região no ano de 2020, mas que foi quase compensado com um acréscimo no retalho, que andou na ordem dos 15%, por isso um valor acumulado de menos 10% em termos globais. É claro que as pessoas ficaram mais em casa, houve um consumo muito superior em termos de cozinharem para elas próprias e o dano não foi assim tão grande, mas em termos globais também no volume de facturação nós temos uma perda na ordem dos 30% em termos globais anuais. Mas nós não operamos só na produção avícola, estamos também na transformação de produtos alimentares, como também no comércio. E essa área foi afetada significativamente. A parte avícola é a mais importante para nós, porque nós fazemos o embalamento e o comércio dos mesmos produtos e, dessa forma, a nossa âncora foi mesmo a produção de ovos que nos tentou e foi fundamental para nós termos garantido que fomos produzindo à medida do consumo que era necessário. O consumo doméstico, digamos, ajudou a compensar de alguma forma as quebras que se verificaram nos setores da restauração, da hotelaria? Sim. Portanto, era como me referia. Nós, na hotelaria, no canal Horeca, hotelaria e restauração, nós temos um decréscimo na ordem dos 25% de consumo. Depois, nós tivemos, por outro lado, um aumento na ordem dos 15% no retalho, em que deu uma variação acumulada de menos 10% de consumo a nível global de ovos na Madeira.
Falavam há pouco, a empresa atua na área da transformação de produtos alimentares e também no comércio. Estamos a falar sobretudo de quê? Produtos alimentares, portanto, nós trabalhamos hoje em dia na transformação de produtos à base de carne, peixe, mariscos e também no comércio de outros produtos de mercearias, secos, etc. Nós também trabalhamos juntamente com a Oreca e restauração, bem como o retalho a esses níveis. Foram áreas de negócio que implementamos desde 2011, tivemos um crescimento substancial, mas e 2019 também tinha sido um ano excepcional para o nosso grupo, mas 2020 regressamos a uns quantos anos para trás e temos de nos adaptar a isso. Que foram feitos vários investimentos, significa que em 2020, ano da pandemia, não estiveram propriamente parados a esse nível de projetar o futuro. O que é que tem sido feito? Portanto, reajustamentos, sobretudo. Em 2020 nós continuamos a extensão daquilo que tínhamos previsto em 2019, portanto era a construção de mais um pavilhão de galinhas para solo, que neste momento está em finalização, entra em produção ainda este ano. E felizmente conseguimos o pleno funcionamento da empresa, mesmo com todas as adversidades que foram sentidas. Mantivemos 110 colaboradores a trabalhar o ano inteiro, ainda que uns para casa, mas conseguimos ter uma volatilidade e uma compensação e um ajuste das pessoas aos trabalhos que eram necessários fazer. Todas as equipas fizeram grandes esforços para que os objetivos fossem alcançados a todo custo. E também quero agradecer a eles, não só aos nossos colaboradores, às equipas que trabalharam connosco, que tudo o que nos comprometemos para realizar em 2020 conseguimos. É claro que teve de haver um ajuste para 2021, 2022 e permanecemos com os mesmos objetivos de alterar a nossa produção para uma produção mais sustentada, que valorize o bem-estar animal, porque um ovo, para além do seu valor como ovo na nossa alimentação, que é um dos melhores alimentos para se consumir, está provado cientificamente, não só tem sido valorizado pelo próprio ovo, mas da maneira como se produz. E temos um consumidor cada vez mais preocupado, não só naquilo que comem, mas como é que chega um produto à mesa e como é que as empresas o produzem. E nós temos de ter uma responsabilidade ambiental, social e económica, de garantir que aquilo que produzimos cada vez melhor, com as melhores condições e atingimos níveis de excelência no produto que apresentamos. E é isso que procuramos incrementar e incutir, informar, divulgar, que as nossas políticas de investimento são dirigidas nesse sentido. Quando fala em bem-estar animal, uma política sustentável, estamos a falar exatamente de quê em termos de infraestruturas? Mais espaço, maior capacidade de produção? Que preocupações é que têm tido, por exemplo, ao nível do bem-estar animal, até porque é uma das exigências das regras europeias, Exato. É garantir esse bem-estar animal? Ao longo das últimas 2 décadas, as regras do bem-estar animal têm divergido em muito, desde as gaiolas para gaiolas enriquecidas, mas sempre num sistema de gaiola. Até há bem pouco tempo já se falava em alterar, em 2018, 2019, em alterar todos os sistemas de produção em gaiola para sistemas de produção alternativos no solo e ar livre. Portanto, já há países na Europa que não consomem ovos de gaiola. Portanto, Portugal normalmente vai um bocadinho atrás. Nós, em 2019, decidimos que todos os nossos investimentos e reconversão de produção seriam nesse sentido, em que tudo que investíssemos, vamos investir em capacitação de estruturas para alojamento de animais ajustado, a novas regras, a novas condições, em que as aves têm uma melhoria substancial e o mais parecido do seu comportamento natural, que é o estarem livres de jaulas. Houve aqui necessidade de recorrer a apoios europeus, por exemplo, para a ampliação dos espaços, para a renovação de infraestruturas? Sim. Houve essa necessidade e em 2019 fizemos essa e continuamos
a recorrer sempre que eles estiverem disponíveis para podermos nos apoiar neles. Se não contarmos com eles, teremos de fazer um maior esforço, mas é como foi referido aqui já anteriormente, nós aqui na Madeira não temos o mesmo custo de implantação de uma estrutura de produção, seja em que área for, que parcelas, por exemplo, numa área continental, que tem grandes parcelas e a implantação e as estruturas e os custos são muito mais reduzidos. Aqui temos elevados custos e temos de ter apoios, e os apoios existem para isso. É por isso que o poder político, governantes, associações, Assembleia Regional, também tem de defender as nossas dificuldades, como estamos aqui rodeados de água, precisamos de outras condições que não nos dão, ou que dão a outros, mas que outros têm outras capacidades que nós não temos atualmente. Esses processos normalmente também são muito falados às vezes por serem burocráticos. Sentem dificuldade, sobretudo a nível europeu, ou teve alguma facilidade até na execução desses projetos? Como nós sentimos algumas dificuldades em explicar ou desburocratizar certas situações em que nós explicando como é que funciona, um técnico que faz uma apreciação de um projeto avícola que nunca viu, que nunca registou, é difícil compreender a realidade de uma coisa que nunca esteve a par. E, de facto, também tem de haver um esforço nesse sentido. Nós empresários temos de estar sempre mais à frente com as ideias novas e a inovação, senão nós não vamos ficando para trás. Mas as entidades também têm de estar atualizadas a par e passo com aquilo que as empresas também querem alcançar, porque temos de ter uma atividade corporativa convergente no sentido da inovação, na desburocratização e no acesso a apoios e processos, acelerar processos, para que estes sejam facilmente executados e compreendidos, porque muitas vezes aquilo que é legislado a nível nacional não é adaptável aqui à Madeira. Não é, simplesmente não é. E depois temos de adaptar todo um decreto aqui à Madeira. A Madeira também tem de adaptar. Mais um trabalho, mais moroso. Mas, portanto, esperemos que estas situações de descomplicação que nós todos fomos obrigados a descomplicar neste ano sejam para se manter e melhorar durante o próximo ano, nos próximos anos. Falávamos da necessidade da formação, é também algo importante na gestão de uma empresa, mesmo em tempo de pandemia. Sim, completamente. Completamente de acordo, e foi sobretudo o nosso reconhecimento das nossas falhas em termos de adaptação, se nós tivermos de fazer isto para amanhã, como é que vamos reagir? Portanto, isto foi uma gestão diária, mas que se conseguisse criar planos de contingência. Ainda o nosso grupo, no início de março, já tinha o plano de contingência feito. Formação, não só formar devidamente sobre a situação em que estávamos a viver e de como reagir e como se comportar e como se defender disto, mas face ao uso de novas tecnologias, de adaptação a novos meios digitais de trabalho, de comunicação, aquilo que muita gente era, eu sou uma pessoa que defende isso já há algum tempo e gosto de trabalhar, porque não tenho que estar aqui para estar a trabalhar no escritório, mas muitas pessoas ainda gostam da base da visita ao cliente, e isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, criarmos a relação com os clientes, mas nós tivemos de formar, tivemos de adaptar as nossas instalações para que houvesse uma portabilidade de trabalho, que principalmente a parte administrativa pudesse trabalhar noutros locais que não fisicamente na empresa. Conseguimos fazer isso, conseguimos fazer uma dinâmica de estratégia de comunicação, em vez de
não podíamos trazer pessoas às nossas instalações, nós levamos as nossas instalações às pessoas através de canais, meios digitais, canais de YouTube, Facebook, etc. Começamos a divulgar, a mostrar a nossa casa e como é que estamos a trabalhar. Isso é uma forma, isso é uma alternativa, mas não nos podemos nos esquecer que nunca vamos poder deixar de humanizar as nossas relações comerciais, corporativas, não vai deixar de existir. E esperemos que isto passe em breve e estamos expectantes para ver como é que, só a partir de agora é que vamos ver o real panorama do tecido económico regional, como é que vai ficar. A Denise falava em 110 trabalhadores, que não foi necessário, não houve recurso a despedimentos, nem outras situações que penalizassem. Que ginástica financeira foi necessário fazer, tendo em conta que há uma quebra de faturação? Sim, houve uma quebra de faturação, houve uma ginástica diária para redução de custos, houve uma ginástica diária para complementar serviços e períodos de férias com colaboradores que poderiam ir mais cedo, para estarmos todos a postos para começar a trabalhar, mas sobretudo na ótica da redução de custos conseguimos fazer face a estas dificuldades e um diferencial de faturação para podermos sobreviver a este período. Portanto, é como dizia, tínhamos previsto um determinado montante de investimento para 2020, não alcançamos a isso para fazer face às despesas. Recorremos também a linhas de apoio que também foram-nos dadas e tivemos acesso a elas, claro, e ajudaram em muito, mas dá para aguentar um determinado período. Mas a partir de agora, em que as moratórias vão começar a funcionar, vão deixar de funcionar neste caso, vamos ver a real situação de todo o nosso tecido empresarial. Temos para 2021, o ano está a começar bem para o setor ou estaremos pior do que em 2020? Eu presumo, ou todos nós talvez presumamos que até o final pelo menos ao final deste semestre, as coisas têm de melhorar de alguma forma ou tendem a melhorar de alguma forma. Em termos de produção, existe o objetivo de concretizar o tal investimento de mais um pavilhão de produção de ovos no solo e em 2022 ar livre é a nossa aposta, sendo que como a propriedade e a área para criarmos ao ar livre é bastante ampla, para vermos uma área alcoada de 10 hectares para um pavilhão de 20 galinhas para poderem pastar como naturalmente deveriam fazer, é preciso estruturar e pensar bem onde é que ela fica colocada. Mas, portanto, este ano mais um pavilhão no solo, para o ano ar livre, e nesta fase já estaremos com toda a nossa produção em modo de produção sustentada, de acordo com o bem-estar animal, de acordo com a tendência de consumo e com aquilo que os clientes nos têm pedido e que temos visto que é uma tendência cada vez mais presente no hábito de compra do consumidor regional. O consumidor regional tem aumentado a preferência para o solo e já estamos com uma marca de ar livre que também está a ter uma enorme aceitação e, portanto, esse é o caminho, é sempre a subir. Agora, apesar das dificuldades, ajustamos, temos essa capacidade dinâmica de adiar um pouco ou de reduzir custos em função daquilo que poderemos viver, mas as perspectivas são de crescimento. Vamos demorar a chegar lá? Vamos. Vamos passar por mais um período de crise como passamos há 10 anos atrás. Dizem-se que de 10 em 10 anos é um ciclo. É um ciclo. Então, este é um novo ciclo de crise para todos nós estarmos preparados. A principal desafio neste momento é estarmos preparados para reagir e estarmos prontos para reagir quando for necessário. E, da nossa parte, a nossa tarefa é promover para que isso aconteça. Para finalizar,